Segundo Crônicas 21, versículo 20, diz assim: Jeorão tinha 32 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Morreu sem deixar saudades, e foi sepultado na cidade de Davi, mas não no túmulo dos reis. Morreu sem que ninguém o lamentasse. Morreu, em algumas Bíblias está, morreu sem deixar saudade. É o tema da mensagem dessa noite, sem deixar saudade. Meus irmãos, que o nosso Deus e Pai abençoe a sua palavra, na verdade abençoe a nossa vida de forma que possamos receber a sua palavra nessa noite e que ela faça diferença em nós. Amém? Morreu sem deixar saudade. Jeorão, meus irmãos, ele foi um rei que sucedeu Josafá, que foi um bom rei, teve muitas conquistas, foi um homem que desenvolveu um trabalho interessante no seu governo, embora tenha cometido seus erros, alguns erros graves, mas Jeorão, ele só fez lambança. Ele reinou 8 anos. Jeorão, para os irmãos terem uma ideia, ele era o primogênito e por isso ele reinou. E ao assumir o reino, uma das coisas que ele fez logo de cara foi matar seus irmãos, para não ter concorrência, para não ter oposição. Então a estratégia de Jeorão foi matar seus irmãos, mas ele não parou por aí. Ele fez muita coisa em pouco tempo. O reinado dele foi curto, mas ele fez muita coisa ruim a ponto de Elias, que estava longe, o profeta, aquele famoso profeta Elias, mandar uma carta para ele dizendo: olha, a paciência de Deus com você já acabou. Você vai morrer mal. E foi o que aconteceu. A morte de Jeorão, meus irmãos, foi uma morte terrível. Os irmãos, se quiserem, podem ler depois o capítulo 21 inteiro. Vocês vão conhecer a história desse homem. Mas o que me chamou a atenção quando eu li esse texto foi essa frase: o sujeito morreu sem deixar saudade. Nem no túmulo dos reis, nem na parte do cemitério lá que era dos reis, né? Tinha isso, uma ala do cemitério que era dos reis, o pessoal que era enterrado ali da linhagem dos reis, nem lá ele foi enterrado. De tão assim difícil que era Jeorão. Como era difícil esse sujeito. E como ele se comportou a ponto de ninguém, diz o texto, sentir falta dele. Ninguém sentiu falta de Jeorão. Coisa triste é não deixar saudade. Porque até a saudade, o sentimento, né? Aquela sensação, aquele sentimento de saudade é difícil de explicar. Quando a gente perde alguém, ou a gente se distancia de alguém que a gente ama. De vez em quando eu sinto uma saudade tremenda de alguns irmãos. A ausência dos irmãos, por N motivos, né, faz a gente sentir saudade da pessoa que não está aqui. Teve uma criança, né, foi interessante uma pesquisa que fizeram, né, e não foi no Brasil essa pesquisa, mas foi interessante. Fizeram assim, as crianças definir algumas coisas, dar a sua definição sobre algumas coisas. E a definição de saudade que uma criança deu, baseada até na experiência que ela teve, ou numa perda que ela teve, ela disse que saudade é o amor que fica. Né? Saudade é o amor que fica. Ou seja, a pessoa vai, mas fica aquele amor. Isso foi uma definição de uma criança. Eu acho que eu não seria tão brilhante quanto essa criança para definir tão bem saudade. É saudade, o amor que fica. Aqui, Jeorão está no grupo das pessoas que não deixa amor nenhum, não ficou amor, porque ninguém sentiu saudade. Há pessoas que morrem e as pessoas sentem saudade, sentem falta dela. Há pessoas que morrem, são indiferentes. A gente não faz nenhum tipo de
de associação ou de falta, porque elas passaram pela vida ou não são do nosso meio. É interessante isso, né? A gente viu a tragédia que houve algum tempo atrás, uns meses, de um avião que caiu com um time inteiro de futebol quase, e mais alguns jornalistas e outras, que causou um sentimento ruim na gente, né, de tristeza, e todo mundo, né, se sensibilizou com aquilo. Mas todo dia morre gente, e a gente não tem esse mesmo sentimento. Outro dia, várias pessoas foram assassinadas lá no Pará, e a notícia que mais saía no jornal era de algumas vidraças quebradas em Brasília, onde ninguém morreu. Então a gente fica sensibilizado com alguns casos, de forma seletiva, e com outros não. Existem pessoas que não nos sensibilizam, ou não sensibilizam as pessoas. Morrem, vão embora. Eu passo com frequência em frente ao cemitério. O lugar para ter cliente é o cemitério, não é verdade? Toda vez eu passo lá, tem sempre algo acontecendo. Lá não fecha, né? Lá não vai falir, lá tem superlotação. Pois é, mas eu passo e a gente já se acostuma, né, com aquela vista, com aquela visão. Mas existem pessoas que as pessoas chegam a dizer, já foi tarde. Não é verdade? Já foi tarde. Esse aí já foi tarde. Esse aí realmente estava fazendo hora extra. Já devia ter ido há muito tempo. É um sentimento que se tem a respeito de algumas pessoas. Jeorão começou a reinar com 32 anos, reinou 8, morreu com 40. E as pessoas falaram isso dele. Esse aí já foi tarde, ô cabra ruim, ô sujeito, né? Esse é do mal, esse aí tinha que já estar no caldeirão do capeta há muito tempo. Esse era Jeorão. Meus irmãos, existem pessoas que passam com indiferença por nós, mas deveriam deixar saudade. Deveriam deixar saudade, né? Pessoas que são anônimas em determinados contextos, que são até invisíveis, mas que na vida que levam, ou para as pessoas que as cercam, fazem diferença. Fazem diferença para o bem, fazem diferença porque é bom, fazem diferença e impactam a vida de quem está ao seu redor. Mas existem pessoas que não causam impacto nenhum. Existem pessoas que passam pela vida, mas não tem nenhum tipo de influência, nenhum tipo de ação positiva, nenhum tipo de impacto, nada. Simplesmente passam pela vida por passar. Mas ainda assim deixam saudade em alguém. Ainda assim tem alguém que sente falta. Se costuma dizer que quando as pessoas morrem, elas ficam mais virtuosas. Então, que esse elogio ele era tão bom, né? As pessoas até choram por determinada pessoa que antes, quando estava aqui, não recebia nenhum tipo de agrado, mas quando vai, ele era tão bom, né? Era tão bem e tal. Mas, meus irmãos, pior que isso, são aquelas que tornam o ambiente onde estão uma lástima. São aquelas pessoas que onde chegam amargam o ambiente. Onde chegam, tornam aquela situação pior do que já está. Pessoas que têm um talento maligno para tornar o lugar onde estão, seja qual for esse lugar, um péssimo lugar. Uma ambiência negativa. Esses não deixam saudade. E é sobre isso que a gente quer refletir nessa noite. Você deixará saudade? Quem convive com certas pessoas são impactadas negativamente. A pessoa chega no seu ambiente de trabalho e quem está ali, né, por mais duro e pesado que seja, fica pior. A pessoa chega no ambiente de trabalho, por mais tranquilo e bom que seja, se degrada.
E a nossa reflexão dessa noite é saber se nós estamos fazendo esse papel de alguém que chega nos lugares para o mal, para pior, para piorar, para tornar aquilo ali um lugar de opressão. Eu já falei aqui, meus irmãos, a pessoa oprimida oprime. Quem é oprimido malignamente oprime onde ela estiver. E essas pessoas não deixam saudades. A presença delas é insuportável. Olha, eu não sei se eu estou falando algo que é só da minha experiência, mas existem pessoas que depois que saem do ambiente, parece que dá um alívio. Parece que é uma carga negativa ali, uma situação assim que torna a coisa azeda. E quando a pessoa sai, parece que as pessoas parecem que passam a respirar melhor. Antes a pessoa não conseguia rir e passa a sorrir. Essas pessoas que tornam o ambiente assim ruim, não deixam saudade. E a nossa reflexão hoje é saber se eu, Alexandre, estou contribuindo para que onde eu participo, ou onde eu vivo, ou onde eu trabalho, onde eu convivo, eu estou tornando o lugar melhor a ponto de que quando eu for, as pessoas sintam minha falta. As pessoas venham a sentir que eu fiz falta. Poxa, cadê o Alexandre? Né? Lembra do Alexandre como ele era engraçado? Lembra quando ele ria? Lembra que a gente zoava o tamanho da cabeça dele? Lembra quando ele contava aquelas histórias? Lembra dele como ele era, né, gente fina? Deixar saudade. Porque, meus irmãos, se eu passar pelo mundo sem fazer uma diferença positiva, para que eu existo? Para que você existe? Se a tua vida não ilumina quem está ao seu redor. Existem pessoas que vão ser sempre lembrados. Elas serão sempre celebradas com o amor que fica, que é a saudade, né? A gente vai sempre lembrar de coisas boas dela. A gente vai ficar ansioso até para poder revê-las na glória. Existem pessoas assim. Eu lembro do irmão Deolindo. Irmão Deolindo, lembra? Alguém lembra do irmão Deolindo? Lembra do irmão Deolindo? Eu lembro do irmão Deolindo. Sinto saudade dele aqui. Ele cantando, meus irmãos, quando a gente cantava, o irmão Deolindo, eu vou dizer, eu não tenho o ritmo que ele tem, mas ele cantava com um ritmo e louvava Deus aqui, e eu olhava aquilo, eu ficava inspirado com o irmão Deolindo. Ele era idoso, mas que saudade que ele deixou. Eu lembro da irmã Nelly, que saudade que eu tenho dela. Outro dia eu passava aqui, eu vi uma irmã de costa que me lembrou a irmã Nelly. Eu falei, irmã Nelly, que saudade que eu tinha. Eu lembro da irmã Néria, dirigindo aqui o fechamento da EBD, com aquelas gincanas que ela fazia. Eu lembro de muitos irmãos e muitas irmãs que eu perderia a conta, se eu tivesse que citar cada um. Deixaram saudade, que marcaram minha vida, que me impactaram positivamente, longe de serem pessoas perfeitas, tal qual esse que vos fala, mas pessoas que, poxa, deixaram saudade, que fizeram bem para a minha alma, que fizeram bem para a minha formação. Na Bíblia, lá no livro de Atos, no capítulo 9, a gente vai ver uma história de uma mulher chamada Dorcas. É logo depois da conversão de Paulo, aí vai falar de Dorcas, que ela morre, ela vem a falecer. E as irmãs, as viúvas, as pessoas que eram impactadas por ela, porque ela costurava, e ela fazia roupas, e doava roupas, e dava esmolas, e dava ofertas, e fazia beneficência, ação social, e ela ajudava muita gente, as pessoas choravam lembrando daquilo. Aí vem Pedro, ora, e Dorcas ressuscita. É o texto lá de Atos 9. Aí eu fico pensando, né? Se um de nós está lá sendo velado ali na quadra mesmo da igreja, eu estou lá na quadra, sendo velado, algodão no nariz, aquela história toda.
Aí vem alguém, né, para orar para ressuscitar o Alexandre. Será que não vai chegar alguém e vai falar assim, não, deixa ele que já passou da hora? Ou vai ficar alguém, poxa, ressuscita ele aí, poxa, ele podia voltar, né? O que seria a situação? Alguém ia falar, não ora, não, fala para ele não orar. Alguém que, né, um irmão aí que tem uma oração ressuscitadora. Dorcas foi alguém que foi bem recebido de volta. Mas será que eu seria? Deixaria saudade? Meus irmãos, como eu posso ser que nem Dorcas? Como eu posso ser alguém que ilumina o ambiente onde eu chego? Que a minha luzinha fraquinha, né? Aquela vela, né, baratinha que é a minha luz, está lá, chega, mas que numa escuridão plena eu chego e ilumino, que eu torno aquele ambiente melhor, eu torno a situação mais iluminada, eu tenho uma palavra que ajuda as pessoas, eu tenho um abraço que conforta, eu tenho um carinho que consola. Como é que eu posso ser assim? Primeira coisa que eu vejo, meus irmãos, é que eu preciso enxergar os invisíveis. A gente passa na vida pelas pessoas e não enxerga as pessoas. A gente não enxerga quem é invisível. Como é que pode enxergar o invisível? Porque tem gente que para nós é invisível. Quer ver um exemplo? De algo que eu comentei aqui há alguns anos já eu falei sobre isso. Teve um sociólogo que fez uma pesquisa. Ele era professor de uma universidade, mas ele fez um trabalho de campo onde ele se vestia de gari, de limpador de rua, das dependências ali em frente à universidade, de empregado da limpeza. E ele se vestiu e trabalhava ali, uniformizado, fazendo a limpeza, e ele falou que as pessoas passavam por ele e não enxergavam ele. Não o viam. Os alunos, outros colegas, não viam que era ele que estava ali. Por quê? Porque as pessoas não se dignam a olhar para o outro no rosto e dizer bom dia, boa tarde, olá, como vai? Não faziam isso. Então, não identificaram porque ele passou a ser invisível. E a gente precisa enxergar as pessoas. Quem faz diferença olha o ser humano como ser humano, independente da situação ou da posição que ocupe. E ele conversando com os colegas, com as pessoas que trabalhavam naquela atividade, eles falavam, poxa, era um ressentimento deles, que eles eram tratados como se não existissem. Quem faz a diferença olha o invisível. As crianças, muitas vezes, para nós, são invisíveis. A gente normalmente só olha para quem é nosso. Mas para os filhos dos outros, a gente não olha, a gente não cumprimenta, a gente não interage. Eu procuro, vocês já viram, como eu gosto muito de criança, eu interajo com eles. Mas a gente precisa olhar para as crianças nos ensinam muito. A gente precisa olhar o invisível, ser humano, gente, que está ao nosso redor e muitas vezes nós não estamos enxergando. Muitas vezes a gente não está enxergando e está tratando o irmão como invisível. Você passa na rua, muitas vezes, e não viu a pessoa, identificou a pessoa e não cumprimenta. Aliás, eu quero falar para os irmãos, eu sou péssimo fisionomista, eu enxergo mal sem óculos de longe. Então, se eu não cumprimentar você, é porque eu não vi mesmo. Mas pode falar comigo. Ô, pastor, não me viu aqui não? Pode falar. Porque a gente tem que olhar para as pessoas e enxergar. Porque quando você enxerga as pessoas e olha no rosto das pessoas, muitas vezes você vai ver uma dor que precisa ser compartilhada. Pessoas assim deixam saudade. É preciso ser uma boa influência. E a boa influência, meus irmãos, é aquela que diz não. A boa influência é aquela que não agrada sempre. Essa é a boa influência. Porque a influência que quer agradar sempre é a péssima. Você quer deixar saudade? Seja uma boa influência. Saiba dizer não. Quer ver uma coisa? Quais são os melhores professores ou os professores que você mais se lembra? Foram os professores mais exigentes ou os menos exigentes? No meu caso, foram os mais exigentes.
Esses foram os que eu mais lembro. Eu tinha uma professora de português, meus irmãos. Eu confesso, eu odiei aquela mulher. Aquela professora de português. Ela, ou mulher feia, chata, enjoada, exigente. Mas foi a professora que eu não esqueço do rosto daquela mulher. Uma das melhores professoras que eu tive. Se hoje eu gosto de português, é por causa dela. Então, boa influência faz isso com a gente. Você quer deixar saudade? Seja uma boa influência. Eu citei algumas aqui que deixaram saudade. Uma outra coisa, é preciso demonstrar respeito pelos outros. Uma pessoa que respeita os outros deixa saudade. Aonde está o fundamento de respeito aos outros? Mateus 7,12. Tudo que você quer que te façam, faz também. Como é que você gosta de ser tratado? Você gosta de receber grosseria quando você atende alguém? Ou é atendido? Você gosta de receber um fora? Você gosta de receber uma palavra dura, desnecessária? Você gosta de receber indiferença? Você chegar num lugar e a pessoa fingir que não te viu para não te atender? Isso é pior do que dar um fora para mim. Eu não gosto disso. Então eu não posso fazer isso com os outros. Não posso tratar os outros sem respeito. Quer ser respeitado pelas crianças? Respeita as crianças. Quer ser respeitado pelos jovens? Respeita os jovens. Quer ser respeitado pelos idosos? Respeita os idosos. Assim você deixa saudade. É preciso ser íntegro. As pessoas que são íntegras, que são corretas, que cumprem sua palavra, deixam saudade. Porque tem muita gente que não cumpre o que diz, que não cumpre seus acordos, que não cumprem seus compromissos, que não cumprem sua palavra. Não prometa aquilo que você não pode cumprir, especialmente para Deus. Não faça voto que não vá cumprir. Cumpra aquilo que você diz. Cumpra a sua palavra. Pessoas assim deixam saudade. É preciso colocar o amor em prática. 1 João 3,18 vai dizer que a gente não deve amar de discurso, mas deve amar de prática. Amor na Bíblia, meus irmãos, é prática, é ação. Amor na Bíblia é fazer aquilo que é melhor para o outro. Isso é amor. Amor na Bíblia é demonstrar tudo isso que eu falei aqui, de respeito, integridade, mais alguma coisa, na prática. É ajudar, é ser solidário, é estar junto, é apoiar, na prática. É ser carinhoso, na prática. É ser paciente, na prática. Isso é amor na Bíblia. Não é discurso, porque de discurso a gente já está legal. Eu posso convidar aqui alguns irmãos que vão fazer declarações de amor aqui fantásticas, mas que na prática são pouco úteis. Amor é prática. Então eu concluo perguntando: você é alguém que vai deixar saudade? Pensa aí. Eu não estou aqui, meus irmãos, dando uma de urubulino, nem papa de fundo. Não estou aqui rogando praga para você. Eu quero que você viva muito. Mas vamos pensar aqui na hipótese de, como diz o Cláudio Duarte, chamarem tua senha. Você deixaria saudade? Pelo que você sabe, da forma como você trata os outros, da forma como você se comporta, da maneira como você interage, se relaciona, você deixaria saudade? Ou seria como Georão, que foi um alívio para todo mundo? Alguém diria assim: esse aí já foi tarde para você? Ou as pessoas diriam assim: poxa, foi tão cedo, que falta que ele faz? Como seria? Que tipo de impacto você está causando na vida dos outros? Que tipo de influência você é? Que tipo de amigo
você é? Que tipo de marido você é? Que tipo de mãe você é? Que tipo de pai você é? Você deixaria saudade? A sua presença é aquele tipo de presença que todo mundo celebra quando chega? A sua presença, está faltando você aqui, nessa roda aqui, nessa brincadeira, nessa festa. É assim? Ou você, quando chega, todo mundo para de falar? Ó, eu vou dar uma dica aqui. Quando você chegar, se todo mundo parar de falar, você é o chato. É assim. Se você tiver todo mundo rindo, falando, brincando, você chegar, todo mundo ficar quieto, é porque você é o mala. Você é o chato. Você não deixa saudade, você tem que mudar. Avalie a sua vida. Agora, se você chega numa roda, alguém chama você, e vem cá, ouve essa. Aí você está bem. Você está legal, porque você deixa saudade. Você faz falta. É assim. Eu convido você a abrir sua Bíblia em Provérbios, no capítulo 10, versículo 7. A memória dos justos, a memória do justo é abençoada. Essa na minha versão está assim: a memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos apodrecerá. É mais ou menos isso que a gente falou aqui. Qual é a sua memória? Qual é a sua marca? Quem tem Jesus, quem tem Deus na vida, tem a memória abençoada, tem a vida celebrada. Agradece, nós agradecemos a Deus pelo que essa pessoa foi para nós. Mas o nome do justo apodrece. Que Deus, meus irmãos, nos faça pessoas que deixam saudade, que façam bem para os outros, que influenciem bem, que tragam luz, que iluminem a vida dos outros. Que Deus nos abençoe.